Olá, meu nome é Charles Santos, sou da Missão para o Interior da África e esse é meu canal no YouTube. Seja bem-vinda. Hoje teremos mais um giro biográfico falando sobre a vida e obra de William Carey, o pai de missões modernas. E no final desse vídeo traria uma dica importante para esse momento de crise que estamos vivendo. Então acompanhe e até o final traria um recurso de oração, uma dica sobre um recurso de oração importante que está sendo feito em relação a essa crise do Covid-19. William Carey, ele viveu no século XVIII e ele era de uma família pobre, numa cidade chamada Northampton, na Inglaterra, e ele converteu cedo e como sapateiro, né, vivendo o ofício de sapateiro dos 16 aos 28 anos, ele conciliava a sua profissão, a sua atividade com os momentos de estudo bíblico. Um colega de profissão, pregando o evangelho para ele ainda na adolescência, trouxe a perspectiva da salvação em Cristo e ali ele foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi um notável missionário que serviu a Deus com um trabalho pioneiro na Índia por 40 anos aproximadamente. Só que a história dele tem um traço muito curioso, com pitadas de drama na vida pessoal e todo o sofrimento que ele viveu também na caminhada, mas também com a alegria de um legado e de um pioneirismo que conseguiu produzir uma atividade missionária acima da média e algo que vai além da época dele, deixando um legado para todos aqueles que são vocacionados, para toda a igreja posterior àquilo que ele produziu na geração dele. Ele era filho de um tecelão, né, e na infância, como curiosidade, ele desejava ser jardineiro e ele teve muitos problemas de saúde, com alergias, e teve que seguir na adolescência esse ofício de sapateiro. Ele era dedicado ao estudo, já muito novo, tinha aptidões claras para a questão de línguas, já estudava grego, hebraico, e ali ele casa com uma moça do seu contexto social, uma moça chamada Dorothy. Dorothy era também de uma família humilde, da mesma cidade dele, 5 anos mais nova, uma analfabeta, e certa vez ele lendo uma obra chamada As Viagens do Capitão Cook, ele se sente motivado e se sente inspirado a cumprir com a responsabilidade missionária e desafiar a igreja para isso. Estamos falando do século XVIII. Esse homem ele estava vivendo em um contexto em que a igreja não tinha essa premissa, e quando ele compartilha isso com as lideranças, com os clérigos ingleses, ele escuta uma sentença de reprovação bem veemente, né, que na biografia dele, no diário dele, está registrado. Certo clérigo fala para ele: meu jovem, Deus, se ele quiser alcançar os pagãos, ele vai fazer isso sem eu e sem você, né? Não vai precisar da gente para fazer isso. E a ideia de enviar missionários naquele contexto era algo muito surreal lá na geração dele, no século XVIII. Então ele vai para uma cidade chamada Nottingham, e ele prega em Isaías 54, versículo 2 e 3, sobre alargar as tendas, sobre ter as nações como posteridade, na Associação Batista daquela cidade. Ele era batista e como ali o tempo vago entre o ofício de sapateiro e a atividade dele na família, ele também se tornou um evangelista leigo e também um pastor leigo, onde chegou a pastorear pequenas comunidades naquele contexto. Mas pregando nessa cidade para a Associação Batista de Nottingham,
Ali os pastores foram tocados profundamente, né, a liderança daquela associação, e a partir dali eles decidem fundar a Sociedade Batista Missionária. Essa sociedade surge, o primeiro missionário ali reconhecido e preparado para ser enviado, se é que podemos usar essa expressão, preparado, foi um amigo de William Carey, chamado John Thomas. John Thomas separado ali para ser enviado para a Índia, e ele tinha experiência médica e tudo, já tinha conhecido e atuado na Índia e como médico, e ali a Sociedade Batista resolve enviá-lo, e Carey se candidata para auxiliar nesse projeto missionário. Só que logo ele encontra o entrave, que foi um entrave de longos anos na vida dele. A questão de Dorothy se opor, né, de não querer ir com ele, ela estava grávida, e todo aquele contexto, já tinha 3 filhos, e ela de maneira alguma queria sair da Inglaterra para ir para um contexto totalmente inóspito, hostil, desconhecido. E depois de muita luta e sofrimento nessa demanda pessoal, eles partem da Inglaterra. A viagem tem entraves e muitas dificuldades. Eles param em Portsmouth, que é outra cidade na Inglaterra. Ali ele tem que embarcar num barco dinamarquês com a família, e ele chega finalmente à Índia. Os primeiros anos na Índia é marcado por muito sofrimento, e ele só começa a contemplar assim, algum tipo de resultado visível do ministério dele, ou seja, a nível de um primeiro batismo que ele consegue realizar, 7 anos de atividade ali na Índia, de um hindu que se converte ao cristianismo chamado Krishnapal, e ali ele é batizado pelo próprio William Carey no rio Ganges, né? Ele perde um filho nesse contexto todo, de 5 anos de idade, o Peter, e tem toda uma dificuldade, um drama familiar que se desenrola nesse processo. Eles foram para uma região com muita malária na Índia, com muita diversidade. Logo ele tem que trabalhar numa fábrica de tempero indiano, e ali na fábrica ele vê a oportunidade de desenvolver esse lado de linguística e dos próprios dialetos e tudo. Mas ao mesmo tempo a sua esposa, ela entra num nível de depressão e de um nível de reclamação agudo e tudo, e até que ela, com a enfermidade, ela chega a um problema mental e a um estado de demência. O seu amigo John Thomas também fica com um problema mental, e ele tem que lidar com isso por muitos anos, ao ponto de ser envergonhado, da Dorothy sair e dizer que ele estava tendo casos com outras mulheres, cometendo infidelidade conjugal. Então ele viveu essa cruz assim por muitos anos. E em muitas situações ele foi envergonhado assim pela conduta dela e a postura dela no meio dos nativos. Então esse é o lado dramático, é o lado não romântico, que muitas vezes não é contado sobre a vida dele. Aí ela morre com 51 anos. Após a morte dela, ele conhece uma mulher que estava morando naquela região, chamada Lady Charlotte. Ela era da nobreza da Dinamarca, também uma pessoa com aguda aptidão para a parte de linguística, e ali eles casam. É um período assim de alento para ele, porque ela se dedica com ele na questão das obras de tradução. Ele foi uma das mentes assim mais interessantes ali da geração dele, produziu muito a nível de tradução, a nível de conhecimento cristão para vários dialetos e línguas ali no contexto indiano. Traduziu a Bíblia inteira em 3 línguas. Mas depois da morte da Lady Charlotte, eles passaram ali um pouco mais de uma década casada,
ele casa novamente com uma mulher chamada Grace, 17 anos mais nova do que ele, uma viúva. Ela não tinha todas as habilidades da Charlotte, mas ela foi uma adjuntora e nessa parte final da vida e do ministério do William Carey, ela contribuiu bastante sendo uma esposa engajada. Ele, como legado para os missionários que vieram depois dele, ele demonstrou algo que é um ponto de reflexão para nós até hoje. Na metodologia dele, que estava voltada para a questão de fortalecer as igrejas autóctones, as igrejas nativas, a questão da contribuição com as traduções de várias literaturas, a plantação de igreja, como ele não queria uma igreja paternalista, uma igreja inglesa, mas ele queria uma igreja com liderança nativa, onde esses nativos pudessem ser discipulados e fortalecidos. E na esfera social, ele lutou de maneira veemente contra a questão de algumas práticas culturais, como o infanticídio e a questão do ritual de se queimar as viúvas, né? Então ele foi um dos precursores, ele deixou esse legado e a vida e obra dele inspira os modelos e inspirou também o surgimento de várias sociedades missionárias e agências missionárias que vieram no século XIX e no século XX e que estão em atuação até os dias de hoje. Então ele é chamado de o pai de missões modernas, mas a vida dele é marcada por traços de humanidade que vale a pena ler, e aí na descrição eu vou deixar referências bibliográficas em português para você que interessar conhecer um pouco mais sobre a vida e obra desse servo de Deus que foi um divisor de águas num período histórico bem importante para a história da igreja. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha abençoado a sua vida. Na dica de hoje, você vai ver um link aí na descrição, que é no site da MIAF, aqui da América do Sul, e lá existe um book, né? Na verdade um e-bookzinho para você baixar sobre uma campanha de oração bem interessante, com dados bem interessantes sobre essa situação do coronavírus. Então vou deixar o link aí na descrição. A gente também precisa viver esse momento para oração, para piedade, para a vida cristã. Obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. E fique ligado aqui no canal, porque na sexta-feira nós teremos aí uma nova resenha de um novo livro que impactou a minha vida e que tem contribuído com a minha caminhada. Então, se você gostou, não esqueça de clicar aí no gostei, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificação e de compartilhar com o máximo de pessoas, porque assim a gente fortalece esse veículo de divulgação da obra missionária aqui no YouTube. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.